Bem-vindos à Imprensa Marrom, meu nome é Cristina Marrom e hoje eu estou com... João Godoy. Que é... Peraí que eu me perdi, desculpa, fiquei nervoso. Meu Deus, errei no começo. Não, segue o jogo. Você é o quê? Você é muito foda, eu te amo desesperadamente e eu sou faço seu ideia. fã, eu assisto seu canal e vejo que tem uma galera que me inspira, que aparece aqui. Eu tô mega nervoso porque estar aqui onde, né, essas pessoas são referência, já passaram. Tá vendo que eu tô louco, não sei nem o que falar mais. Bonitinho. Mas, você perguntou o que eu sou editor e produtor de conteúdo na Play Kids. Que é do caralho, né? É incrível. É. Eu não posso falar isso, né? Porque é uma Gente, plataforma então... infantil, mas é exatamente isso que ela falou. Eu já falei que eu tentei não falar palavrão, já comecei com um. É que é muito legal a Play Kids. Mas é do caramba mesmo. É... Eu tenho que ficar pensando pra não falar. Me conta o que é que você faz, porque eu acho que você pode inspirar pessoas, igual você ficou bonitinho, inspirado aqui, eu acho que você pode inspirar pessoas. Olha, eu posso falar pra você, Cristian, uma coisa que eu me orgulho muito de falar disso. E eu realmente me emociono pra falar, porque com 5 anos de idade eu sabia o que eu queria fazer da vida, que era criar histórias, e eu tive a minha vida salva por personagens. Literalmente, né? Se eu posso contar um pouco Pode, claro. resumidamente a minha história. Eu perdi meus pais quando era criança. E eu fui adotado por um casal de tios que absolutamente não queriam ter filhos. Não era o plano deles. E os dois ficaram um pouco desesperados sobre como iriam me criar. Então rolou ali um momento de o que a gente faz com essa criança, né? Agora? Então, o meu pai era gráfico, é gráfico ainda, né? Tem lá a grafiquinha dele. E ele saía de um jornal onde ele trabalhava, passava num sebo e todo dia, religiosamente, meu pai me trazia um gibi. Então ele trazia a Turma da Mônica, Disney, Tex, Conan, Gibi dos Trapalhões, enfim, tudo. Que demais. E aquilo foi o jeito que meu pai, sei lá, imaginou que ele faria uma conexão comigo. Sim. E rolou essa conexão. Era o ato de amor dele, Era o ato né? de amor, assim, eu ficava esperando meu pai fazer isso. E toda noite ele sentava ao lado da minha cama pra me contar uma história. Sério, era religiosamente ele sentava e contava. E às vezes ele tava lá com um livro, Renações de Narizinho, Pedro Malas Artes e tal, que é incrível. E tinha algumas vezes que meu pai não tinha nada nas mãos. Então eu ficava olhando, falando, de onde ele tá tirando essa história? E quando eu entendi que meu pai criava aquelas histórias, eu achei aquilo mágico. E eu perguntei pra ele como ele fazia. Então ele comprou pra mim um bloco de chamequinho e falou, olha, você pega aqui, dobra no meio e monta suas próprias histórias. E ali, meu pai não sabia, e tem um detalhe, eu não sabia ler. Minha mãe, né, adotiva, Dona Maria, me alfabetizou com gibis. Que legal. Então eles assistiam desenho animado comigo, comentavam e me faziam exercitar para criar minhas histórias. E aí, enfim, era uma criança de 5 anos que tinha acabado de perder os pais. E eles fizeram com isso uma forma para eu lidar com essa coisa tão difícil e tal, com magia. Então eles colocaram magia na minha vida e me deram uma profissão. Então hoje... É verdade, isso não pode chorar no começo não. Mas é verdade, Nossa, assim, muito eu sinto muito orgulho disso, porque hoje o meu dia a dia na Play Kids é sentar e criar histórias. E a gente tem uma cobrança muito grande para não fazer isso de forma leviana. Claro. Né? Hoje o nosso objetivo é atingir as crianças em todas as suas competências socioemocionais através das histórias dos nossos 3 produtos, né? Que são Play Kids App, Play Kids Explorer, que está aqui, depois eu te mostro um pouco, e o Leiturinha, que é o nosso clube de livros. Então, de todas as formas, de todas, sei lá, as mídias possíveis para contar histórias, a gente chega até as crianças e trabalha para uma coisa, para que elas sejam felizes. É isso, assim, a nossa missão é essa. Que lindo. É muito legal. Lá dentro a gente costuma falar que a gente contabiliza sorrisos. E é verdade, a gente recebe bastante feedback, é um negócio... É muito mágico. Coisas... Parece que eu tô enchendo a bola do meu emprego para falar que é mágico, mas... Cara, é mágico. Outro dia é mágico mesmo. Essa semana agora, sei lá, semana passada saiu um negócio nas notícias de uma coisa de meditação para criança. Sim, gente, esse é meu orgulho. Esse é meu orgulho. O balãozinho é um projeto que eu achei que eu nunca fosse fazer na vida, porque assim, eu nunca meditei. Eu sou péssimo DDA, sou super ansioso e tal. Enfim, nunca fui uma criança que meditasse, adulto pior ainda. Né, tô sempre ansioso e tal. E aí, quando a gente recebeu porque foi uma ideia jogada no brainstorm, meu chefe, né, o Fernando Colasso, falou, por que vocês não fazem um projeto de meditação? E aí a nossa equipe de criação ali, a gente sentou, olhou um pro outro e falou, vamos fazer, porque a gente gosta desses desafios. E aí eu tive que fazer a parte da narrativa dessas meditações.
Então fui pesquisar o que era meditação, fui ouvir meditação, fui conversar com pediatra, a gente tem psicólogos, a gente tem muita pedagoga na equipe. Então eu tive um suporte muito grande e o meu papel era colocar histórias nessas meditações, porque você não pode falar para uma criança, olha, inspira, expira, agora mova seus membros superiores e tal. A criança, enfim, ela não vai fazer isso. Então a gente tinha que pensar em formas de fazer isso de forma lúdica. Daí veio o nome balãozinho, que é a respiração. Então a criança enche o balãozinho e esvazia o balãozinho. E foi muito legal porque a gente fez 10 meditações e a gente testou. Então a gente escrevia as meditações, ouvia, gravava e ouvia para ver se funcionava ou não. E a gente já teve retorno de crianças que estão meditando através do balãozinho. E eu tô usando o balãozinho para dormir. Porque a gente tem uma delas que é para pegar no sono. E eu tenho uma insônia assim ferrada. Nossa, e eu? Então, vou mandar para você. É muito bom. E aí eu tô ouvindo e falei, cara, eu tô dormindo com o texto que eu escrevi. É muito louco, é muito louco. Legal. E rolou um envolvimento muito legal da equipe, porque, como eu te falei, a gente tem essa coisa, né, tem psicólogo na equipe, tem pedagogo, eu sou mais criativo, mas tem a produtora executiva, e todo mundo botou a mão na massa para fazer, porque era um projeto muito novo. E o que vocês fazem, você está contando história em plataformas totalmente diferentes uma da outra. Sim. Como é que você pode falar para as pessoas que estão te vendo aqui que tem um caminho, que não necessariamente para quem está querendo contar histórias tem que ser um roteirista de um canal de televisão, de uma série especificamente? Eu acho que uma das coisas mais legais que eu aprendi na marra com a Play Kids é que uma boa história, ela sempre vai ser uma boa história. Você não depende da mídia para poder fazer isso. Nesse momento agora, a gente está trabalhando em criar audiobooks dentro da Play Kids. Olha. E é muito legal, porque até então eu estava trabalhando fazendo as histórias do desenho animado, ou do livro ilustrado. A partir do momento que eu não tenho a imagem para me dar apoio, eu tenho que buscar outras formas para criar as histórias. O próprio balãozinho, né? Eu estou fazendo uma história que não pode empolgar a criança, porque o objetivo é que ela relaxe. Então acho que qualquer boa história, ela precisa ter verdade. Você precisa acreditar no que você faz. Tem que ser uma coisa que faça sentido para você. Eu acho que, independentemente da mídia que você usa, e o pessoal que trabalha na leiturinha, no nosso clube de livros, quando eles fazem toda a curadoria e tal, tem um trabalho muito bonito que eles fazem, que é de selecionar livros que juntos formem uma história. Então você não cria só a sua própria história, você pega peças de outros. Sim. De uma colcha de detalhes. Exatamente, são peças de quebra-cabeça e que você consegue atingir um objetivo. Então, pra mim, assim, uma boa história, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ter uma finalidade. Se a finalidade for arrancar risada, já é uma finalidade, tudo certo. Mas assim, tem que funcionar para algo. E ela tem que ter um toque de originalidade. Então, independentemente da mídia onde você vai trabalhar, procure aquilo que seja seu. Sabe, quando você lê os livros do Play Kids Explorer, né, eu escrevi alguns sozinhos, outros em parceria com a Caroline Lara, sempre tem um toque meu ali. Alguma piadinha, alguma coisa do dia a dia. João é ele, tá? Ele tá super se colocando ali nos livros, achei isso ótimo. Então, isso é muito legal, porque a Play Kids, ela dá a assinatura dos seus produtos para nós. Isso é muito legal. Porque senão, né, como é que você vai... Você tem que experimentar o que você está fazendo. Sim. Então a gente tem acesso ao app, tem leiturinha, tem o Play Kids Explorer. E aí tem os meus livros, assim. Eu até brinco com isso, porque qual a chance que eu teria de andar em cima de um dinossauro, né? Então, dentro dessa história eu tenho. Lendas da Amazônia, você tá com... É muito legal. Você encontrou o Boto? O Boto aparece na história. Aparece na história aí? Maravilhoso. Aqui. Cadê? Gente, eu quero encontrar o Boto aí, ó. Olha que coisa incrível, quer ver? Isso é uma coisa muito legal do meu trabalho, né? Quando é que eu ia poder pensar em uma vaca vestida de sereia, né? De Yara? Gente, sou eu, carnaval... Sério? Você pode se vestir de uma malhada. Eu adoro. Esse projeto aqui é um dos meus xodozinhos, assim. E a gente tem uma equipe gigantesca por trás disso. Antes a gente falava clube de livros e tal, porque... antes a gente falava, é ótimo, né? Eu falava, porque na hora de definir era tanta coisa que eu não parava para pensar muito. Mas hoje eu resumo o Play Kids Explorer como uma experiência. A criança recebe todo mês uma caixa e ela tem uma caixa super bonita, uma caixa linda. E ela recebe sempre um livro personalizado. Então ela tem lá, por exemplo, Krishna e as lendas da floresta amazônica, com um avatar customizado e sempre com uma viagem para algum lugar do mundo para cumprir uma missão. E junto com isso a gente manda surpresas, então pode vir uma pelúcia, pode vir uma almofada, pode vir um paper toy, pode vir
alguma coisa legal. Ou uma peça de... Tem até um que a gente mandou um poncho para as crianças. Que legal. Porque a aventura se passava no Peru. Nice. Então, e o pai tem uma coisa muito legal, que ele recebe uma carta de como trabalhar aquele conteúdo. Ah, tá. Então, vocês dão um negócio completo, sim, assim, né? porque o objetivo é gerar experiência em família. Ah, tá. É, sempre isso. Tá. Durante muito tempo, Play Kids teve essa fama de ser a chupeta virtual. E não Que é essa coisa né? que é negativa, Sim. que é do pai que quer que a criança não enche o saco, dá tipo, o celular, liga ela... ali. E nunca foi isso. Nunca foi. O objetivo de Play Kids nunca foi o que esse. eu ouço, gente, nunca foi esse, tá? Não, e não é, assim, eu acho incrível, porque o propósito da Play Kids, através dos 3 produtos, é fazer com que as pessoas tenham experiências em casa com seus filhos. Né? Ou com seus pequenos e tal. Né? O tio pode ter isso com o sobrinho e tal. Sim. Mas a ideia mesmo, do Explorer mesmo, um dos exemplos que a gente tem, é que a criança abra aquela caixa, pegue tudo que tem lá dentro, esparrame no chão e brinque, sabe? E brinque. Que legal. E fique testando o seu conhecimento. A gente tem um assistente virtual agora. Tudo isso é a primeira mão, que ainda vai ser lançado. Ó o furo, ó o furo. Mas é um furo. A gente vai ter um assistente virtual que ele conversa com a criança. Então, no meio do livro, isso nos livros agora, tem algum momento que a criança tem que tomar uma decisão. E a decisão é bem assim, você precisa abordar um tema com o seu amigo, na história. Você vai fazer isso gritando ou você vai fazer isso de uma forma mais cuidadosa? E aí você tem que responder pro Code, que é o nome desse assistente. Então a criança escaneia e o Code faz a pergunta. Então ela fala, olá, como você quer fazer? E na hora que a criança toma a decisão, ele responde, putz, você magoou. Você fez isso, você aquilo, e agora o que você pode fazer? Exatamente. E aí, depois que tem as consequências, o jeito de voltar a o rumo ganhar da história o coração muda. do amiguinho e tal. Numa das histórias que a gente está fazendo agora, a criança tem que escrever uma carta para um dos personagens. Pô, que legal. Então tem também atividade física, atividade digital, coordenação. A gente está envolvendo tudo. Tem adesivos agora, então a criança pode colar. Ela monta o cenário com adesivos. Uma das atividades que eu acho muito legal é que a gente tem o Moscovis, que é uma mosquinha que faz parte da turma. É baseado no do Moscovis? Não, as pessoas perguntam isso. Porque inclusive os 2 personagens se chamam Mu e Moscovis. E a gente tem uma série animada deles, que a vinheta é Mu Moscovis. E ainda me perguntaram se era Edu Moscovis. Não é uma homenagem ao ator. Mas a gente tem esse personagem, que é o Moscovis, e ele é muito medroso, tem medo do escuro. Em uma das atividades, ele está num cenário muito escuro, na floresta, e você tem que colar adesivos ou de vagalumes, lanternas, coisas pra ele perder o medo. Então a criança brinca e ela cria uma relação muito próxima desses personagens. Muito legal. Que é legal pra caramba, assim. E no desenvolvimento disso tudo, a gente leva um pouco mais de um mês para desenvolver cada um desses livros. As reuniões são muito legais, porque a gente já começa a criar uma conexão com a atividade. E aí o pessoal põe a mão na massa mesmo. A gente vai fazer, a gente pega lápis de cor e pinta e testa e vai rabiscando. A gente está criando agora alguma coisa do Explorer que virá ainda pela frente, que envolve jogabilidade. Que ótimo. Né, para a criança muito poder legal. exercitar e tal. E a gente está testando isso da melhor forma, que é jogando. Então, às vezes, a pessoa que passa ali na nossa mesa, vê o pessoal do conteúdo jogando ali com cartinha e fala, esses caras não trabalham. Esse povo não trabalha. Mas é o melhor trabalho do mundo, porque você pode jogar, né? Você pode brincar. Não. Eu posso fazer com uma criança o que as histórias que meu pai comprava fizeram comigo, né? Salvar uma lindo vida, isso, dar um propósito. ciclo. Então, eu sinto que eu estou devolvendo aquilo que a vida me deu, sabe? Você me falou uma vez, acho que lá em Porto Alegre, de vocês fazerem na Play Kids uma coisa de uma experiência individual para uma mãe especificamente que pediu algo. Como é que era isso? Que a gente tinha uma criança que era muito fã de um desenho e por questão de contrato e tal, a gente não tinha mais esse desenho no app. E era uma criança autista. E aquele desenho fazia muita diferença. Pra ela. Então ela entrou em contato, fez uma mensagem super fofa pra gente. E a gente não conseguia, né, licenciar de novo o conteúdo e tal, porque era caro, né? E aí a nossa equipe, por iniciativa própria, não foi uma coisa corporativa, né, acaba sendo porque é o pessoal que está ali dentro, né? Mas foi uma coisa muito espontânea. O pessoal comprou DVDs desse desenho e embalou numa cartinha e tal, fez, tipo, a galera desenhou no envelope e mandou de presente, falando, olha, nós não temos mais, mas estamos te dando para você assistir. E tal. E é legal, porque isso, por exemplo, não vai gerar acesso para a plataforma. Mas vai devolver alegria, sabe? E essa mãe vai recomendar para todo mundo, sempre. porque no final vira um negócio que é bom também para Play Kids, né? Não, a gente gera uma conexão incrível. A gente recebe bastante relato de crianças que têm necessidades especiais
e que usam Play Kids como uma forma de entender-se dentro do mundo, sabe? De entender o seu papel. E isso é muito legal. A gente começou a fazer agora um trabalho junto com a APAI, que ainda tá muito... já tá rolando, mas a gente vai avançar bastante nisso. Então eu estive lá junto com a minha equipe, né, equipe de conteúdo. A gente passou um dia lá conhecendo o trabalho, vendo crianças sendo atendidas, e eu posso dizer que o que a gente está planejando produzir, o balãozinho é uma das coisas que nasceu por conta disso, assim. Dessa inspiração de ter ido lá. Porque tem crianças que têm necessidades especiais de se acalmarem, então o balãozinho serve para isso. Mas a real, uma coisa que eu aprendi, isso foi uma quebra de preconceito que eu tinha. Quando marcamos a reunião na APAI, eu tinha uma lembrança da APAI muito antiga, daquele ambiente caótico, aquela coisa triste, sabe? E aí quando eu cheguei lá e eu vi que tinha muito a ver com o que eu faço. Porque trata-se de levar sorrisos, né? E devolver propósitos. Porque às vezes você tem a criança que não está pensando nisso, mas você tem um pai que não estava preparado para cuidar daquela criança e ele acha que a vida dele acabou. E você tem que resgatar o pai. Exato. É um trabalho que envolve toda a família. E a gente tem esse poder através do nosso conteúdo. E a hora que eu vi isso, e a gente voltou para o escritório e começou a planejar e pensar, a gente coletou muita informação dos profissionais da APAI, eu falei, caramba, a gente tem uma missão, sabe? Que lindo! Eu não tenho uma demanda para entregar no final do dia. Eu tenho uma missão a ser cumprida. Então eu fiquei pensando quantos profissionais têm isso, sabe? Porque isso é uma sorte. Raro que é uma benção. Poder... Exato. É uma benção. É muito raro a gente fazer algo que realmente toque, que mude a vida de alguém, enfim. Sim. De vez em quando a gente tem a sorte de fazer algo relevante assim. Então. E é raro. E é legal, porque a gente recebe muita... Teve um menino que ele era muito fã do Play Kids Explorer, e ele foi lá no escritório me conhecer. Então eu até filmei a entrevista, né? Um papo que eu bati com ele e tal. E ele fez um livro dele com os personagens. Ele desenhou a Mu, o Moscovs, e ele fez uma versão dele e trouxe um exemplar de presente pra mim. E aí, inevitavelmente, eu lembro do meu pai com a folha de sulfite, aquela história toda, né? E o André, ele trouxe esse livro pra mim. É bem emocionante isso, porque eu me vi muito nele. Claro. Né? É lógico, assim, ele teve uma experiência que eu não tive na infância, que ele leu o exemplar em que os personagens vão pra Paris. E logo em seguida ele foi pra Paris com a família, muito fino, obviamente, Olha que fino. E aí ele apontava, por exemplo, a Catedral de Notre Dame. Tipo, a Mu esteve ali, eu quero subir lá pra ver os gárgulas. Então, sabia que tinha gárgulas lá em cima. Olha, então foi muito legal, assim, rolou uma... Quando eu fui conversar com ele era muito engraçado, porque parecia que eu tava conversando comigo, pequenininho, sabe? Isso é demais, hein? É muito louco, assim. Eu acho que... Eu fico vendo as pessoas que trabalham comigo e tal, e eu falo, cara, eu tenho muita sorte. Deve ter um monte de gente que tá te vendo agora falar e falando, ai meu Deus, eu quero trabalhar com eles. Como é que essa pessoa faz para um dia ir para Play Kids? O que ela tem que estudar? O que ela tem que fazer? Bom, uma coisa legal na Play Kids, mais uma coisa legal, é que tem muita diversidade de talentos. Então, se você é pedagogo, você tem vaga na Play Kids. Se você atua na área de psicologia, você também vai ter uma vaga, tem um espaço ali. Se você programa, você vai trabalhar no nosso app. Se você é designer, você vai trabalhar nos nossos produtos, tanto UX ou diagramação de livros e tal. E não existe uma formação específica. Eu acho que existem assim paixões que você precisa ter. Primeiro, uma familiaridade com o universo infantil, porque você vai falar disso o tempo inteiro. Seja lá o que for que você vai fazer, você vai ter que falar de crianças, né? Não precisa ter filho, não precisa gostar de criança e tal, obviamente eu adoro, mas você não precisa ser tão quanto eu, assim. Você pode ser um pouquinho mais prazer e tal, mas você tem que ter ali aquela aptidão para lidar com isso. E eu acho que hoje na Play Kids, eu tô lá faz 5 anos, né, na empresa. Hoje, mais do que nunca, eu acho que uma das exigências para poder fazer um bom trabalho na Play Kids é entender um mínimo, pelo menos, que seja de educação. E vocês fazem coproduções com produtoras ou tudo é produzido ali dentro? A gente já teve bastante trabalho de coprodução. A gente até fez uma temporada da Priscila, da TV Colosso. A gente fez, né? Nesse momento, a gente não está fazendo. Mas tudo pode mudar a todo tempo. Então, a gente está olhando para isso. Pode ser uma das coisas que a gente ataque nesse ano ainda, mas por enquanto não está acontecendo nada. E vocês fazem licenciamento, vocês fazem rodada de pitching para roteiristas? Como que as pessoas podem
tentar fazer parte desse universo mesmo que estando em outro lugar, assim? A gente tem um caminho muito rápido de envio, que, por exemplo, se algum roteirista que está assistindo a gente quer me mandar o trabalho dele por e-mail, pode me mandar. Oh. A gente vai montando um banco de talentos ali e, havendo oportunidades, a gente vai direcionando, porque, por exemplo, eu escrevo as histórias, mas sabe-se lá o que vai acontecer, talvez eu não consiga escrever em algum momento. Sim, então a gente aí vai você chamando, pode chamar. a gente vai fazendo. Legal isso. Então, o caminho é muito simples para chegar até a Play Kids. Tá. Assim, abordar a Play Kids é muito simples. A gente não é uma empresa burocrática demais, não é fechado. Erros a serem evitados quando você está fazendo um conteúdo infantil. Você pode dar alguma dica do que não fazer? Acho que o primeiro é não pensar que você está fazendo um conteúdo infantil. Tá. Porque quando você separa muito o conteúdo adulto, não é lógico, você separa o conteúdo adulto do infantil, mas o que eu quero dizer é, o mesmo capricho que você vai ter de fazer um conteúdo adulto, pensando em maturidade na história, um roteiro bem construído, um cuidado na construção dos personagens, você tem que ter pro conteúdo infantil. Às vezes eu vejo produtores falando de conteúdo infantil como se fosse uma coisa muito fácil de fazer. Imagina. Tipo, não, é uma musiquinha, um bonequinho fazendo isso que dá certo. Tem o Baby Shark, deu certo. Mas assim... Não conheço isso. Você não conhece Baby Shark? Não. Sorte sua. É um vídeo que viralizou assim, que não sai da sua cabeça por 3 anos. Tá, não vou ver. É bem assim, e é isso. Baby Shark, é isso. Tá. Mas isso foi bem pensado também, porque viralizou, né? Então faz sentido. Mas acho que assim, tenha capricho, sabe, na hora de fazer. Não gaste tempo produzindo. E quando você vai criar um universo de uma série infantil, eu costumo falar que isso é o que a criança vê. Uhum. Isso é o que a criança não vê. Que é o trabalho de background, é criar, e crie relações entre os personagens. Tá. Eu tenho um personagem que é um peixe e um personagem que é uma linguiça. Não existe, se quiserem fazer essa série, pode fazer. Talvez eu faça. Qual é a relação desses personagens? Sim. O peixe sabe que a linguiça é uma linguiça, sabe? E de onde ela veio? De onde veio, como é que é? Crie lógica pro seu mundo. Ela porque veio a dos criança... 3 porquinhos. Que horror, é o pai deles. A criança não é boba. Né? Então, assim, quando a gente faz conteúdo pra criança, às vezes a pessoa fala, é bom que você pode fazer qualquer coisa. Né? Não, a criança não é boba, ela não é burra. E aí eu acho, conselhos básicos, né? Tá muito fora de moda fazer conteúdo machista. Por tá favor. muito fora de moda fazer conteúdo homofóbico. E racista. Racista. É assim, não faça isso, né? Mas Por isso é meio favor. óbvio, não seja um ser humano assim. Essa é a verdade. Mas acho que, deixa eu pensar se tem mais alguma coisa que... E não vá na onda dos outros. Um dos maiores erros que eu fiz na vida foi um teste para roteirista que eu fiz para um estúdio para fazer um freela. E eu me baseei, eu ia escrever um roteiro do meu jeito. Sim. E eu julguei que seria melhor fazer do jeito que de um cara que eu vi e tal. Então, basicamente, eu não copiei o roteiro, mas copiei a fórmula. E não é a minha fórmula, não é o meu jeito de contar a história. E aí não virou... Não virou, porque era fake, era um negócio ridículo. Então, assim... Não é a sua verdade, né? Não é a sua verdade. E assim, talvez a sua verdade não seja boa agora pro mercado. Talvez você seja um roteirista iniciante que ainda não tem chance de entrar porque seu trabalho ainda não tá bom. Mas respeite esse tempo. Porque se ainda não tá bom, estude, sabe? Aprenda. É parte, né, do processo. Por exemplo, tem coisas que eu quero fazer. O meu sonho é um dia escrever uma graphic novel. Quero muito fazer. Todas as investidas que eu fiz em escrever uma história em quadrinhos complexa hoje ficaram horríveis. Assim, eu não sou bom nisso ainda. Então o que eu estou fazendo? Estou fazendo um curso disso. E conversando com roteiristas e mandando. E é legal porque eu tenho uns amigos muito bons que às vezes eu mando uma coisa e eles falam, tá uma caca. Né? E aí... Caca é muito infantil, né? Mas é que este vídeo é isso, gente, é fofo. É livre, mas eles falaram coisas bem piores. E é isso aqui que você faz, você senta, chora, né? Amadurece, Deus, faz como eu de odeio essa novo, pessoa. refaz. Mas refaz, sabe? Eu acho que eu não confio em roteiro que é feito na V1, assim. Tem que ter o V1, V2, V3, underline, rev 00. É isso. Assim, gasta a cabeça. E eu acho que também uma coisa que o produtor precisa ter em mente sempre, independentemente da área, é que ele tem que consumir conteúdo. Sim. De diversos meios. Assista. Eu assisto desenho pra caramba, eu leio gibi pra caramba. Eu comprei um monte de livro infantil pra poder escrever esses livros. Porque eu não sei tudo, eu preciso ter referências. Tem que ter E você vai montando, sabe? Tipo um canvas, assim, você vai montando e você descobre o seu jeito, mas você tem referências. Então, passei a assistir jornal, que é uma coisa que eu detestava, nunca gostei. Mas passei, porque eu preciso ter noção do que está acontecendo no mundo. Sabe? Eu passei a ler coisas diferentes e diminuir um pouco o seu olhar preconceituoso. Sim. Porque a gente tem mania de achar que tudo aquilo que a gente não gosta é ruim.
E aí é entender, tipo, não, eu não gosto, mas isso é uma coisa boa, eu vou absorver algo disso. Sim. Então assim, é estar aberto a crescer. Obrigada demais, obrigada demais. Se você quiser fazer propaganda pra imprensa marrom, mandar o povo ser generoso, compartilhar o vídeo, assinar o canal. Compartilhem bastante. Chorem na parte que eu falo do meu pai, porque é uma história bonita. Um dia eu vou escrever um livro sobre isso, tá? Se quiser pôr uma música bem triste nessa cena, não precisa não. Mas é isso. Na verdade, eu queria muito agradecer. Como eu te disse, eu já vi pessoas passando por aqui que são referências pra mim, que eu falei, um dia eu quero ser igual a esse cara. E agora eu tô aqui, né? Então isso me dá muito nervosismo. Mas é muito legal porque eu tô falando do que eu faço, né? E aí, quando eu paro pra pensar, eu tô fazendo psicanálise agora. Então é a melhor coisa que tem. E aí eu tinha muito essa coisa de, eu quero ser esse cara. E aí eu fico vendo que profissionalmente eu tenho a oportunidade de ser o cara que eu quero ser todo dia. Sempre. Então você traz, o seu sonho você traz pra perto. Então você fala, beleza, eu realizo sonhos todos os dias. É muito bom. Então eu só quero inspirar as crianças a fazerem isso também. E vocês também que estão assistindo. Acreditem nos seus sonhos. Oh, eu amei. Amei. Tô mega nervoso e gelado.